Fundo preto, ao centro, logotipo e nome Casa Pia Lisboa. Fundo preto, ao centro, sílabas a branco, diferença. À frente, a frase qualidade daquele ou aquilo que é diferente. Diversidade. Há uma frase que eu elegeria. Imagem de fundo, fotografia com várias crianças. À frente, Cristina Fangueiro, presidente do Conselho Diretivo da Casa Pia. 230 anos e que foi referida por Pina Manique. E a frase diz que entre os indigentes e desamparados há génios tão superiores que servirão de glória à nação se o Estado olhar por eles. E este é o desígnio da Casa Pia ainda hoje presente. Isto significa que a Casa Pia nasce para dar igualdade de oportunidades. No pátio, jovens rapazes e raparigas jogam hóquei em campo. O nosso trabalho é, diariamente, tentar reconstruir e transformar a vida deles. Numa sala, jovens surdos conversam em língua gestual. Em pessoas adultas, e especificamente em pessoas adultas com deficiências sensoriais. A Presidente continua a falar. Tem essa especificidade muito própria. A Casa Pia tem em 2 dos seus colégios uma intervenção direta para pessoas surdas e tem uma outra especificidade, que é um colégio dirigido a pessoas surdo-cegas. E então, precisamente, quando são criados os Centros de Novas Oportunidades em 2006, a Casa Pia pensa nesses adultos. Imagem do exterior do edifício. Ao centro, surgem as letras a branco. Centro Novas Oportunidades, Casa Pia de Lisboa. Homem cego caminha com a bengala em piso tátil. Em grande plano, vemos o seu rosto de frente. A seguir, o piso tátil onde a bengala segue o caminho. Surge do lado esquerdo uma jovem normovisual. O Centro de Novas Oportunidades da Casa Pia nasceu em 2007. Caminham lado a lado a conversar. Entram na sala junto com outros jovens. Aos Centros de Novas Oportunidades de cariz inclusivo. Madalena Antunes, diretora executiva do SED, António Aurélio da Costa Ferreira e diretora do Centro Novas Oportunidades de 2007 a 2013. A educação de jovens e adultos surdos cegos e que foi vocacionado fundamentalmente para a área da surdez e da baixa visão. Fátima Martinho, coordenadora do CNO de 2007 a 2013. A deste centro e da sua criação foi responder de forma adequada às necessidades de pessoas adultas com deficiências e incapacidades a nível sensorial, possibilitando-lhes em igualdade de oportunidades e de circunstâncias o acesso ao processo de reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas ao longo da vida. Técnicos em reunião discutem trabalhos. Para implementar este projeto foi criada uma equipa multidisciplinar com recursos humanos especializados, nomeadamente um formador de língua gestual portuguesa, um intérprete de língua gestual portuguesa e um formador de Braille e tiflotecnologia. Grande plano, mãos a escreverem texto numa máquina de Braille. O centro estava equipado com tecnologia adequada para pessoas com deficiências sensoriais, como por exemplo máquina impressora Braille, ampliador de caracteres e máquina de relevos. António Manuel Morgado, profissional da RVC de 2008 a 2013. No processo RVCC, porque é através do contacto com os formadores que se dá uma mais-valia em termos e um certo acrescentar à própria pessoa nas diferentes áreas de competência, quer ao nível da linguagem e comunicação, quer a nível da matemática para a vida, quer a nível da cidadania. Na sala TIC, a formadora explica o exercício no ecrã do computador ao formando. Vê-las transformar-se, vê-las superar. Scott, cão-guia deitado à espera da dona. Algo de muito compensador. Patrícia Pimenta, cega, formadora de Braille e tiflotecnologia de 2010 a 2013. Há uns que saem daqui realmente com a sensação de que simplesmente cumpriram os objetivos a que se propunham, mas há outros que saem realmente surpreendidos porque descobrem em si potencialidades que não pensavam que teriam e se calhar as aprendizagens que levam daqui excedem aquilo que eles previam que fossem levar. Patrícia Pimenta sai para a rua com a Scott, cão-guia. Imagem de um ginásio com máquinas e homens a fazerem exercícios. Jorge Pina, cego, formando, certificado pelo CNO. Passei a ver a vida com outros olhos, passei a ver a vida com os olhos do coração, que são os olhos que não enganam. Foi isso que me fez transformar e ir à procura de desafios e desafiar-me a mim próprio para conseguir chegar mais longe. Os objetivos que eu tracei para a minha vida foram voltar a reeducar-me, voltar a estudar, voltar a aprender tudo de novo
a aprender a fazer coisas que nunca tinha feito, desafiar-me. O Centro de Novas Oportunidades ajudou-me a dar mais um passo, porque eu, na minha infância, venho de uma família muito humilde, com muitos irmãos, muita gente, e não houve a oportunidade de estudar. E o CNO veio-me dar essa oportunidade de voltar a estudar, de formar-me, de saber mais. Jovens saltam à corda no ginásio. Neste momento sou instrutor de Educação Física, sou personal trainer, dou aulas de grupo, mas a área que eu escolhi, onde eu gosto mesmo... Jovens treinam exercícios de boxe. É a área social, trabalhar em prol da comunidade, ajudar os outros a encontrarem-se, ajudar a seguirem os seus objetivos, a realizarem os seus sonhos. Eu criei uma associação com o meu nome, a Associação Jorge Pina, que trabalha em prol das crianças de bairros sociais, as crianças as crianças problemáticas. Agora estamos sediados em Marvila, na Junta de Freguesia de Marvila, a trabalhar com os jovens de Marvila, e o objetivo é alargar para outros bairros, todas as freguesias, onde eu possa dar o meu contributo para esses jovens, para que eles possam encontrar um rumo na sua vida. Fátima Martinho, coordenadora do CNO. Muitas das pessoas que daqui saíram é como se tivessem renascido em termos de proatividade na procura de emprego, se tivessem tomado consciência de que tinham muito mais recursos internos de empreendedorismo e de motivação e de competências para se integrar em determinadas atividades que anteriormente nem sequer tinham pensado, outras ainda que voltaram à escola e outras ainda que de alguma forma se tornaram criadoras do seu próprio emprego. Teresa Vaz, cega, formanda certificada pelo CNO. Fundei uma associação, que é a Associação de Apoio à Informação a Cegos e Ambliopes. O CNO deu-me competências para poder criar essa associação, porque há muitas burocracias, e tinha também um objetivo que era informar as pessoas com o meu problema, e não só, também cegas, dos recursos que têm ao dispor para poderem beneficiar até do próprio CNO, que foi uma grande inovação na minha vida. O CNO na minha vida mudou tudo porque me deu ferramentas, não só o conhecimento, mas também me divulgou algumas ferramentas como o leitor de ecrãs gratuito, que podia fazer o download da internet. Deu-me competências, sempre que tinha alguma dificuldade havia sempre um técnico disponível para me poder ajudar, motivou-me para além de tudo e acreditou em mim. Amilcar Moraes, surdo formador de língua gestual portuguesa, de 2008 a 2011, fala em língua gestual. Para os formandos, os resultados, poder-se-á dizer que foram 3. As novas aprendizagens, experiências, conhecimentos que obtiveram, novos, as novas tecnologias que apreenderam e que desenvolveram, portanto começaram com os computadores e começaram a desenvolver em casa, e o diploma, a certificação, não é, que nos dá essa acessibilidade de vida, portanto, para conseguirem entrar numa outras questões e atingir níveis mais elevados de igualdade em relação a outras pessoas, portanto, esses 3. António Manuel Morgado. Pessoas com deficiência, muitas delas integradas no mercado de trabalho. E pena é que ainda haja alguns preconceitos, porque a experiência que eu tenho dessas pessoas como empregados, como trabalhadores, é muito positiva. São pessoas que são reconhecidas pelas chefias, pelos responsáveis, como pessoas muito eficientes, muito capazes. Sala de cabeleireiro, homem lava cabelo a uma mulher. Luís Henriques, surdo, formando certificado pelo CNO, fala em língua gestual portuguesa. Ser cabeleireiro porque gostava da vida de cabeleireiro, que é uma área muito visual, portanto mexer no cabelo, manejar o cabelo e tudo isso, e era muito mais acessível para mim. Sentia-me bem, sinto que é leve, é um trabalho que gosto, e em termos de futuro, eu poderia até abrir uma empresa ou ter formação e, portanto, poderia subir na carreira. Com secador de mão, seca o cabelo da cliente.
Eu tenho um amigo que é surdo, que entretanto eu tinha a 4ª classe e ele falou-me, portanto havia aquelas barreiras no obter a certificação de 9º ano, e apenas se eu tivesse a certificação de 9º ano é que conseguiria. Entretanto falaram que existia um CNO, que era novo, eu aproveitei por ir até lá e portanto quis ter o certificado porque queria ser profissional na minha área e portanto acabei por conseguir, depois de completar o 9º ano no CNO, consegui, portanto, e essa barreira acabou por se abrir e acabei por ter essa certificação oficial de cabeleireiro e já a tenho. Portanto, tenho mesmo, enquanto profissional, sou mesmo cabeleireiro profissional. Cláudia Pereira, formadora de Cultura, Língua e Comunicação de 2007 a 2013. Foi também uma mais-valia para as pessoas sem deficiência, uma vez que puderam, pela primeira vez na vida, para muitas delas, ter aqui contacto com pessoas surdas, com pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas surdo-cegas, e o contacto com estas realidades e esta diversidade e riqueza ao nível sensorial foi, de facto, uma experiência que deu início, e creio que para muitas das pessoas ouvintes e normovisuais que por aqui passaram, deu início a um novo olhar sobre a diferença, não é? Porque a diferença, numa perspectiva relacional, está no outro, mas também está em nós, não é? A diferença também somos nós. Passaram por aqui mais de 50 colaboradores, entre docentes, profissionais da RVC, técnicos de diagnóstico e encaminhamento, formadores de língua gestual, intérpretes, mas todos eles que foram... Fátima Martinho, coordenadora do CNO. Levaram daqui certamente e disseminaram nas suas redes de relações aquilo que aprenderam, aquilo que vivenciaram, experienciaram, certamente que desmontaram muito do que pode ser a ideia quase primitiva de que a pessoa com deficiência ou incapacidade possa ter menores competências. Isso não é de todo uma realidade, antes pelo contrário. Fotografias de diversas atividades passam no ecrã da direita para a esquerda lentamente. E no momento da entrega de diplomas era de facto e foi sempre marcante e emocionante, não só para os formandos, também para a equipa, porque era o momento de ver reconhecidas as competências e da valorização pessoal, social e profissional que estas pessoas procuraram sempre ao longo do seu percurso. Cláudia Pereira, formadora. E que não tinham conseguido muitas vezes, pelas barreiras essencialmente comunicacionais que encontraram ao longo, por exemplo, do seu percurso escolar. Madalena Antunes, diretora executiva. Qualificar pessoas que ainda hoje são modelos na sociedade civil, modelos, por exemplo, no âmbito do desporto adaptado, no âmbito dos Jogos Paralímpicos e Surdo-Olímpicos. Certificamos aqui competências de vida em competências escolares e esta imagem é uma imagem que vai ficar, que vai perdurar como sendo, de facto, um centro de novas oportunidades diferente para públicos diferentes. Cristina Fangueiro, presidente do Conselho Diretivo da Casa Pia. Certificou cerca de 350 pessoas e fechou o seu CNO nos finais de 2012. Na sequência de todo o trabalho e competências adquiridas no âmbito do CNO, não era, de facto, era um desperdício que a Casa Pia não continuasse a desenvolver o trabalho e não desse oportunidade a adultos nesta matéria. E, portanto, a Casa Pia abraçou logo a oportunidade de se candidatar ao SCEP, que é um centro de qualificação profissional, que, no fundo, tem essencialmente os mesmos objetivos que os ex-CNOs, mas de forma mais ampliada. Fotografias de várias atividades antigas e recentes surgem de baixo para cima no ecrã. É uma instituição única na panorâmica nacional. É única pela sua história, é única pela sua capacidade inovadora, é única pela reciclagem que faz da vida das pessoas, é única pelos recursos que tem, até pela qualidade dos seus recursos humanos. Dá um grande exemplo à sociedade portuguesa. É uma casa que é preciso entrar cá dentro para perceber o que é que aqui acontece. É uma casa onde se transformam vidas. Fundo negro. Surgem letras brancas soltas, formando a frase Centro Novas Oportunidades, Casa Pia, Lisboa. O CNO Casa Pia de Lisboa IP resultou de um protocolo multipartido com Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, Direção-Geral de Formação Vocacional, Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, Instituto de Emprego e Formação Profissional IP, Associação Portuguesa de Surdos, Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal. Foram inscritos mais de 1000 adultos, mais de 50% com deficiências ou incapacidades. Certificaram-se mais de 300 adultos.
Em março de 2013, o CNO Casa Pia de Lisboa, IP, terminou as suas funções com a publicação da Portaria 135A/2013, que distingue os centros Novas Oportunidades. Em fundo negro ao centro, logotipo e por baixo, a branco, o nome Casa Pia de Lisboa.